Eu quero falar de uma outra questão que envolve também o Supremo Tribunal Federal, que é aquela decisão sobre o X, porque hoje faz um mês que o X está suspenso aqui no Brasil. Na semana passada, a empresa pediu oficialmente o retorno, só que o ministro Alexandre de Moraes afirmou que ainda faltam requisitos como o pagamento de uma multa de 10 milhões de reais quando o X operou por 2 dias aqui. Foram 5 milhões de reais por dia. Há 2 semanas, a plataforma começou o processo de cooperação. A rede social bloqueou 9 contas, como havia sido determinado pelo ministro Moraes, indicou advogados para atuar em sua defesa aqui no país, mas agora o ministro do Supremo Tribunal Federal quer saber das multas, porque tem 18,3 milhões da plataforma e da Starlink que foram transferidos para os cofres da União por conta de multas não pagas, fora essa multa de 10 milhões de reais aí. Então tem bastante coisa para ser paga. Vocês acham que está certo condicionar agora esse retorno ao pagamento das multas depois de já cumprir, de certa forma, os outros requisitos que eram solicitados pelo Supremo? Eu vou começar contigo, Segré, que você também compreende boa parte dessa questão burocrática relacionada à atuação de empresas estrangeiras aqui no país. Primeiro, estando aqui em Buenos Aires, na Argentina, me sinto feliz de poder ingressar ao X sem ter que correr nenhum risco de absolutamente nada. É muito gratificante, porque aqui respiro a liberdade de expressão. Eu consigo entrar onde eu quero. E é uma pena, porque quando foi proibida por essa situação de falta de representante e o ministro Alexandre de Moraes intimou a empresa em 24 horas, eu manifestei que isso não era possível. O processo de determinação do representante comercial leva muito mais que 24 horas. E ficou provado. Depois de um tempo, o representante foi colocado. E ele está registrado tanto nos documentos de procuração, a tradução juramentada, registro em cartório, inscrição na junta comercial, e agora está certo. Esse pedido era o que valia. Não tem representante comercial. Naquela época, em nenhum momento falou que não ter representante legal e não pagar uma multa era um motivo para deixar o X fora. Porque aí, eventualmente, você pode fazer uma multa e coloca mais multa se ele não pagar durante o dia. Mas por que deveria estar fora do ar por não pagamento? O não pagamento é administrativo. Seria a mesma coisa que se eu não pago algum tributo, a Receita Federal fecha a minha empresa, porque eu não paguei. Não, ele pode me dar algumas outras questões, há multas, há juros, mas não impedir o desenvolvimento de um serviço que pode ou não gostar, o ministro, mas é um serviço que muita gente quer ter. Então, não sei, eu continuo pensando que tudo isso vai ser resolvido no dia 6 à noite, 6 de outubro. A partir do dia 7, todo mundo vai conseguir aceder ao X. Tomara eu esteja errado. Você acha, Piperno, que as eleições municipais podem estar influenciando na determinação para esse retorno? Eu não sei, se a gente vai poder afirmar com segurança no dia 7. Se voltar, enfim, dia 6 à noite, no dia 7, me parece que eu não acredito muito no acaso dessas coincidências. De qualquer forma, eu entendo a argumentação do Segré, mas veja, então, se eu tenho uma multa, se uma empresa tem uma multa tributária que seja, ou uma multa, ou enfim, uma multa imposta lá pela Justiça, me parece também inconcebível que essa empresa pare de operar, seja obrigada a suspender as suas operações até a quitação dessa multa. Ela vai parcelar, ela vai discutir, enfim. Então, mas encerrar suas atividades, não. Agora, no caso do X, veja, uma empresa que já estava com as suas atividades suspensas e que também recebeu uma multa. Então, aí ela recebeu ela teria que atender uma série de exigências para voltar a operar, inclusive o pagamento dessa sanção. Agora, veja, está muito claro também para o X, e há muitos veículos pelo mundo que noticiam aí todo dia o que está acontecendo aqui no Brasil, mas está muito claro que aqui no Brasil eles também enfrentam um adversário, um oponente muito duro na queda. É muito provável também que isso tenha fugido ao cálculo que eles fizeram inicialmente, porque confesso que eu também não acreditava que a Justiça do Brasil fosse prolongar tanto essa queda de braço. E está cada vez mais claro que ter uma queda de braço com o ministro Alexandre de Moraes é uma grande gelada. O que você acha, hein, Zé? Pois essa decisão ela é jurídica, ela não é mais de reclamação.
Então, houve uma decisão jurídica no Supremo, né, de suspensão do X, porque não tem um representante no Brasil, e outras consequências, inclusive a multa. Mas eu entendo que se a multa não foi paga, porque não foi vencida. E mesmo assim, há a possibilidade de recorrer, e aí eu já não sei mais a quem recorrer, se é a Receita Federal ou diretamente no Supremo Tribunal Federal. O Segré fala sempre aqui sobre, mas existem outras empresas que não têm representante no Brasil e funcionam por aqui. Ministério Público com a palavra. O Judiciário só decide se provocado. Ele não tem a iniciativa de chegar e decretar alguma coisa. Então, está faltando o Ministério Público designar, como de praxe aqui, um grupo específico para empresas estrangeiras que estão no Brasil para cobrar de cada uma, se elas têm, quem são e quem não tem, pedir à Justiça o cancelamento. E aí a Justiça tem que cancelar porque a lei manda. Então, o que está faltando é isso. Agora, esse assunto sendo discutido no Supremo também é muito estranho. Tudo indica, Cine, que depois das eleições o tweet volta, né? O X volte. É a previsão geral. Deve cumprir, porque sentiu o golpe, né? O Brasil acabou espelhando o mundo, dizendo, olha, existe sim a possibilidade de lutar contra estas empresas transnacionais. Isso foi um exemplo, inclusive, para o surgimento de concorrentes. Apareceram outros concorrentes. O debate político está correndo solto em várias outras plataformas, sem o X. O X é o grande debate político do mundo, não é só do Brasil, mas o debate político está ocorrendo em outras plataformas. Então, o X entendeu que sem ele aqui o processo ia continuar. Ninguém mais censura ninguém. Esse mundo da internet é novo demais para que todos entendam aí que não é possível censurar, calar, porque sempre aparece outra plataforma, outra maneira, e quando nada, volta para o e-mail, viu? O Segré levantou a mão durante a argumentação aqui do Piperno. O que foi, Segré? Levantei porque não contraria a opinião do Piperno, mas eu fiquei pensando, imaginemos que o X manifesta, eu não tenho como pagar a multa porque eu não estou gerando receita, porque você que me cobrou a multa impede que eu desenvolva meu trabalho. Seria a mesma coisa que você ou eu ou qualquer pessoa física tivemos uma multa e a pessoa que nos aplica a multa disse, a partir de agora você não pode trabalhar. Então eu falei, e como que eu vou pagar a multa então se eu não estou gerando recursos? E aí eu lembrei de uma situação em que todas as empresas corruptas da Lava Jato, aquelas construtoras, tiveram um perdão de 4 bilhões de reais porque eles manifestaram que não estavam gerando receita. Olha que curioso, mas no caso do X, se não paga a multa inteira, não pode operar. É curioso. Que foi, Piperno? Rapidamente, assim, eu concordo com o Segré numa coisa, né? Então, se não de fato, à medida que ela não opera, ela não gera receita. Então, mais um motivo para que ela pedisse condições facilitadas para pagar. Agora, me parece que nem isso ela fez. Segunda coisa, Segré, eu também concordo contigo que o que foi feito lá em relação às empresas devedoras, enfim, da Lava Jato, foi algo, assim, bastante contestável no mínimo. Só que, inicialmente, essas empresas começaram a pagar e elas tinham um prazo para isso. Lá pelo meio da história, fala, bom, olha, já pagamos muito, não tem mais condição. Mas, assim, nenhuma deixou de pagar tudo. Todas elas pagaram alguma coisa. Fala, Gani. Foi bem diferente. Eu quero pegar essa última fala aqui do Piperno e a do Zé também. Assim, o Supremo só age provocado. Mais ou menos, né? O Supremo agiu de ofício na suspensão das contas. Então, está na hora também do princípio da autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Ele não houve ali provocação do Ministério Público. Então, de um lado, o Twitter cedeu, o X cedeu, resolveu pagar as multas. Me parece agora que ele pode pedir mais prazo, ele tem direito à ampla defesa. Agora o Supremo também ceda do outro lado, comece a agir com provocação do Ministério Público, pare de agir de ofício, até porque vai ser a vítima, vai ser o juiz, vai ser o investigador, vai ser o promotor. Isso não faz sentido e um motivo também claro do porquê que essas contas foram suspensas. Isso a sociedade brasileira tem o direito de saber. Pegando aqui em relação ao que o Piperno falou,
Nos acordos de leniência é muito diferente, né? Houve ali, até partiu da própria empresa a negociação, teve direito à ampla defesa, a gente sabe os motivos pelos quais, houve uma corrupção sistêmica. Então, essa comparação com a Lava Jato, eu acho que ela é descabida. Por quê? Porque na Lava Jato houve, pelo menos nessa parte dos acordos de leniência, houve respeito a todos os elementos, os princípios jurídicos. Nesse caso da suspensão do Twitter, a decisão é absolutamente questionável. Não, por isso que eu disse que é bastante contestável. E foi um argumento até ao que o Segré disse, né? Enfim, o Segré trouxe esse exemplo. Eu acho que é muito contestável a decisão, mas pelo menos alguma coisa eles pagaram no começo. Arremate aí, Zé, para a gente poder seguir. Alan... Eu disse que a justiça não age sem provocação. O Supremo é um caso à parte. Obrigado. Boa. Pontual e pontual mesmo.